Olá, meu querido, minha querida, quero convidar a você para mais uma Mensagens para a sua vida. Que hoje você possa se fortalecer, que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, te guiando, te guardando e protegendo de todo mal. Quando a gente mergulha realmente, a gente submerge todo o nosso corpo dentro da água, né? Essa é a ideia que a gente tem de mergulho, certo? Na verdade, o que nós temos que fazer hoje é mergulharmos dentro, né, desse ambiente que está sendo criado aqui hoje, da palavra que Deus vai falar conosco nessa noite. Nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, não relutarmos dentro de nós, para que Deus não possa fazer aquilo que Ele quer fazer, porque Deus é especialista em nos transformar, em nos mudar. Quando Deus nos chama, a primeira coisa que Ele quer fazer é que nós venhamos a reconhecer, venhamos a abrir os nossos olhos para quem nós somos e provocar em nós uma grande mudança. Nós hoje estávamos ouvindo o testemunho do irmão que estava contando sobre a vida dele, quem ele era, o que ele foi, o que ele fez, né, o que ele fazia, alguns lugares que ele teve e muitas outras coisas que nós não sabemos, mas Deus sabe. E na verdade o que Deus quer fazer é isso. A Bíblia diz até que Deus pega as coisas loucas do mundo, né? E transforma elas para confundir às vezes aqueles que se acham sábios, né? Porque muitos sábios talvez não vão fazer o que ele vai fazer, o que você vai fazer, o que cada um de vocês vai fazer. E muitos vão se perguntar como pode acontecer isso? Como pode um homem pegar 12 pessoas e transformar a vida de cada um deles como foi a vida dos apóstolos? E ele não pegou as pessoas que estavam lá nas sinagogas, os doutores, não. Ele pegou as pessoas mais simples, ao qual ele passava, identificava e escolhia, porque quem escolhe é Deus. E quando Jesus ali estava escolhendo, era como se Deus estivesse escolhendo. Porque Jesus nada mais é do que uma extensão de Deus na terra. Então, irmãos, estar aqui hoje, em primeiro lugar, é um privilégio, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Às vezes pode ser que você sinta, diz, hoje eu não vou, né? Hoje está muito frio, hoje eu estou muito cansado. Ou como o irmão chegou dizendo, estou ruim, estou doente, estou gripado, né? Minha vontade era nem vir, quase que eu virei a volta no carro, mas é justamente isso que o inimigo quer fazer. Ele quer colocar empecilhos, quer colocar situações na nossa vida para que nós não tenhamos o privilégio de estar aqui, de ouvir algo de Deus para a nossa vida. E que se nós deixarmos essas palavras entrarem dentro de nós, certamente elas vão fazer uma transformação. A cada vez que a gente vem, a cada vez que a gente ouve uma palavra, independente da direção que ela tem. Um dia ela vai ter uma direção, um dia ela vai ter outra direção, mas toda a palavra de Deus, ela tem um propósito. Ela precisa alcançar alguém. E eu aprendi que Deus nunca dá uma palavra que volta vazia. E Deus nunca é o seu alvo. Ele sempre tem um alvo. E se os irmãos observarem aqui, Isaías 49 diz assim: o servo do Senhor é a luz dos gentios. Ouvi-me terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe Ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, e fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Amém? Cada um de vocês, com certeza, desde o nascimento de vocês, eu creio que desde o meu nascimento, desde o nascimento de cada um de nós, Deus já havia escolhido. Nós aprendemos lá na ciência que nós, quando nascemos, nós já tivemos uma vitória dentro do corpo da nossa mãe. Ou seja, entre milhões e milhões que poderiam ter nascido, nasceu eu, nasceu você. Ou seja, já havia um propósito para nós estarmos aqui. Nós já nascemos e somos vitoriosos, mas o problema todo é que nós, às vezes, não entendemos aquilo que Deus tem para nós fazermos, não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, não entendemos aonde Ele quer nos levar. Quando nós não entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, nós precisamos muitas vezes passar pelo mesmo caminho, muitas vezes,
precisamos passar às vezes pela mesma situação, muitas vezes. Precisamos viver o mesmo cenário da nossa vida algumas vezes. Certamente você vai se lembrar que você já passou um problema e logo lá na frente você passou o mesmo problema e lá na frente você passou o mesmo problema, mas sempre em cada problema você pode interagir da mesma forma. E Deus quer mostrar para você que não é dessa forma. Que você tem que tomar às vezes uma atitude diferente diante daquele problema para que a gente venha amadurecer e crescer e poder ter maturidade para enfrentar as adversidades da vida. Quando Giovanni falou essa noite, quando aconteceu eu já estava preparado. Quando aconteceu eu já sabia que eu teria que agir diferente. Quando já veio a vontade novamente, eu sabia já qual a posição que eu tinha tomado. Mas quantas vezes você errou no mesmo problema? Quantas vezes as pessoas erram no mesmo problema? Quantas vezes eu já errei no mesmo problema? Não é à toa que o povo de Israel teve que andar no deserto 40 anos, sendo que o trajeto poderia ter sido feito em semanas. Mas Deus queria trabalhar naquele povo, Deus queria fazer uma mudança, uma transformação naquele povo, porque Deus não pode nos usar da maneira que nós somos, muitas vezes cheio de problemas, cheio de falta de entendimento, cheio de cegueira, né? E cada palavra que tu falasse essa noite estava falando comigo, né? Parece que Deus, né, tampa a nossa visão e realmente, né, em algumas pessoas Deus tampa a visão, mas algumas vezes não é Deus. Algumas vezes nós mesmos impedimos a nossa bênção, porque nós não queremos deixar Deus trabalhar em nós. Aí você vai dizer, pastor, mas eu quero que Deus mude a minha vida. Mas tem coisas que às vezes você vai ter que mudar princípios, você vai ter que mudar os seus conceitos, você vai ter que mudar atitudes. Você imagina, eu tenho 49 anos. 49 anos. Então eu vim durante 35 anos fazendo uma coisa errada, durante 42 fazendo outra errada. Imagina só a dificuldade que é para que a gente agora mude a maneira de ser, sendo que muitas vezes a gente acha que está certo. E depois de muitos anos a gente descobre que não está errado. Quando aqui fala em flecha, eu quero dizer para você algo, que nós vamos fazer um paralelo com uma flecha, que é algo que todo mundo conhece. Aquela flecha não é a flecha dos índios, né? Que eles fazem flecha com bambu, amém? Mas é aquela flecha lá que a gente vê lá no filme do Robin Hood, né? Todo mundo conhece? Aquela flecha redondinha, né? Bem feitinha, né? Amém? Então, na verdade, se a gente for observar o processo de confeccionar uma flecha, como é que funciona? Primeira coisa que é feita, tem que escolher a madeira adequada, né? Mas quando se escolhe a madeira adequada, quando a gente vai lá no mato buscar aquela madeira para se confeccionar uma flecha, ela não vem bonitinha como ela aparece ali no filme, como ela aparece talvez no desenho, ou como você talvez até já tenha visto, pego na sua mão uma flecha bem feitinha, né? Aquela varetinha roliça bem feitinha, certo? Então vamos comparar agora que eu e você somos essa madeira, né? Essa madeira que Deus agora quer pegar e quer tirar todas essas imperfeições. Ele quer fazer de nós uma flecha que acerta o alvo. Tem aquele louvor aí, sonda-me. Eu sabia, né? Mas o louvor sonda-me, né? Quando a gente louva, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Ou seja, Deus, Ele conhece cada um de nós. Nós hoje podemos estar aqui, conversar, rir, brincar. Você pode dizer algumas coisas alegres e contentes, mas só Deus sabe como você está. Só Deus sabe o teu interior, os teus pensamentos, o que você está pensando agora. Só Deus conhece as tuas limitações, as tuas dificuldades. Só Deus conhece os teus problemas. Talvez você veio hoje aqui cheio de problema. Talvez você veio hoje aqui até sorriu, mas na verdade a tua mente ela está cheia de problemas, ela está viajando, ela não está em paz. E Deus quer transformar a nossa vida num rio de paz. Aleluia. E essa madeira que é retirada de lá para se fazer essa flecha, para se confeccionar a flecha, ela vem com uma casca por fora. Chama-se goeter, né? A madeira, né? Amém? Essa madeira é uma madeira selecionada, é uma madeira escolhida. O que eu entendo aqui? Que cada um de nós é escolhido de Deus. Aleluia. A senhora é escolhida de Deus. A senhora é uma escolhida de Deus. Pastor, mas não aconteceu nada de diferente na minha vida.
né? Eu não consigo fazer nada. Aí é que está. Lembra que eu falei de transformação? Qual é o propósito da sua vida hoje? Qual é o propósito? Não precisa responder, mas pergunte para si mesmo e responda cada um de vocês. Qual é o propósito da vida de vocês? Vocês estão trabalhando, estão vivendo para construir o quê? Para construir uma empresa? Ah, pastor, eu não tenho motivo mais para viver. Pastor, eu estou passando os dias, já estou com uma certa idade, né? Não tem mais nada para mim fazer, eu acho. Agora, só deixar passar o tempo. Será que Deus te fez vencedor, te escolheu, te trouxe até aqui somente para passar o tempo? Não. Deus conta com cada um de nós para fazer algo para Ele. Algo que só você pode fazer. Porque quando Ele escolhe alguma coisa, é porque tem um propósito, não é verdade? Quando você vai numa loja, você escolhe um calçado, você tem um propósito. Ah, esse calçado é para mim trabalhar. Não, mas esse sapato aqui eu comprei para ir na festa, né? Essa gravata eu comprei para trabalhar, mas para ir na festa tem uma outra mais bonita. Então, para tudo há um propósito. Você compra um carro porque você quer viajar, porque você precisa trabalhar. Então, para tudo há um propósito. E Deus também nos colocou aqui porque tem um propósito na nossa vida. E eu creio que o propósito da nossa vida seja nós nos tornarmos agentes transformadores e multiplicadores. Transformadores de pessoas. Ou seja, primeiro nós temos que nos transformar. Primeiro nós temos que ser flecha, para entender o que uma flecha sente quando ela é confeccionada. Talvez você esteja sendo lixado. Pastor, está tão difícil, né? Está doendo tanto, pastor, estou passando por um processo difícil na minha vida, meu Deus. Não sei se eu vou aguentar, mas aí a flecha, quanto mais ela é lixada, mais redondinha ela fica, mais perfeita ela fica, mais na medida certa ela fica, mais alinhada ela fica. Quanto mais nós somos pressionados, quanto mais nós somos lixados, mais transformados, mais curados. O que é ser curado? Ah, eu tenho uma doença e fui curado. Não, nós temos que ser curados da nossa mente, que é cheia de pensamentos negativos contra nós mesmos. O maior inimigo nosso nem é o diabo. O maior inimigo nosso às vezes é nós mesmos, que deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nós, que colocamos uma dificuldade em cima da outra, que muitas vezes a dificuldade vem e nós, em vez de alimentarmos a solução, de confiarmos em Deus, de acreditarmos que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, nós demos comida para o problema, nós alimentamos o problema. Nós não fizemos que nem Davi. Davi disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele colocou tudo nas mãos do Senhor, ele confiou, ele sabia qual era o seu propósito, que era vencer aquele gigante. E muitas vezes nós agimos que nem os outros milhões que estavam lá e que nada fizeram. Não, o problema é muito grande. Não, a dificuldade é muito grande. Não, eu não posso com esse problema, eu não posso com essa dificuldade, eu não posso, de maneira nenhuma, o meu casamento não pode ser transformado. Não, a minha vida lá na minha empresa não pode ser transformada. Não, os objetivos que eu tenho não podem ser alcançados. Ou seja, a gente começa a enfatizar, a dar comida para o problema, a fazer o problema crescer mais do que ele é. Mas eu aprendo na palavra de Deus uma coisa, que jamais aquilo que foi criado é maior do que o seu Criador. Então ninguém é maior que Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então não existe problema maior do que Deus. Não existe doença maior do que Deus. Não existe dificuldade maior do que Deus. Não existe impedimento maior do que Deus. Não existe tribulação que Deus não possa tirar. Não existe nada que Deus não possa fazer. Mas nós precisamos acreditar e ter fé e ter esperança em Deus. Porque todos os homens da Bíblia que venceram depositaram a sua confiança em Deus. Acreditaram naquilo que Deus falou. Se vocês olharem a história desses homens que estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e começarem a observar, vocês vão ver que para eles também em algum momento houve uma dificuldade. Moisés, por exemplo, foi criado dentro, dos... Meu Deus, fugiu a palavra agora. Mas ele não foi criado no meio do seu povo, ele foi criado no meio dos egípcios. Mas olha só em que dificuldade que ele nasceu. Numa época em que queriam se matar os hebreus, queriam se matar as crianças. Deus tinha um propósito para ele. E Deus pega então aquela criança, que é Moisés, e faz ele parar na mão da filha do faraó. Ou seja,
Qual é o lugar mais perigoso para se estar num momento desse? Com o farol. Ele colocou lá pertinho do farol, nas mãos da filha dele. E fez aquilo que a gente pode dizer assim, não, mas é impossível. Ou seja, a filha do faraó sustentou aquele a quem o faraó queria matar. E ainda chamou a sua mãe para ser ama de leite dele. Moisés foi instruído pelos seus inimigos. Moisés estudou na escola dos seus inimigos. Recebeu todo tipo de conhecimento e tinha muita sabedoria. Mas quando ele teve que cumprir o propósito de Deus, o que aconteceu? Ele teve que descer. E ele teve que entender que ele era um homem falho, cheio de defeitos, apesar de todo o conhecimento que tinha. Porque quando ele vê o povo sofrendo, quando ele vê ali um egípcio e um hebreu ali brigando, ali discutindo, o que acontece? Ele mata o egípcio e tenta esconder o que ele fez. Mas alguém aponta para ele e diz: tu agora queres ser exemplo? Tu agora queres falar, mas não vais fazer igual fizesse com o egípcio? Ele passa de doutor, de filho do faraó, de irmão do faraó, que seria o governador de todo o Egito, simplesmente na proposição de assassino. Mas isso são outros caminhos. Amém? Só quero mostrar para vocês que quando Deus quer agir na nossa vida, não importa aonde nós estamos, o propósito dele se cumpre. Pastor, eu não tenho nada. Mas não é na força do nosso braço. Não é através das nossas riquezas que Deus vai fazer. Muitas vezes nós chamamos de milagre aquilo que nós entendemos que não haveria possibilidade de acontecer. Então, se eu sou rico, é fácil eu fazer uma fazenda, né? Criar um lugar para trabalhar com pessoas que têm vícios, né? Que precisam de ajuda. Posso criar um orfanato, enfim, eu tenho dinheiro. Mas o milagre acontece quando você não tem condições de fazer nada e do nada você faz. Porque Deus provê, Deus entra com providência, Deus muda o cenário, muda a situação e ali então se estabelece uma coisa chamada milagre. Porque ali há um propósito. Por isso, quando nós somos comparados à flecha, muitas vezes a flecha, para que ela atinja o alvo, o que acontece? Todo mundo conhece o que é um arco? Então a gente pega o quê? A gente faz assim na flecha? Não, né? Como é que a gente faz? Você pega a flecha e puxa ela para trás. Muitas vezes você pode pensar assim, não, mas eu só estou andando para trás. Não, mas as coisas, meu Deus, está difícil. Não, mas não vai acontecer. Mas se nesse momento que você vê as coisas difíceis, se você tiver fé, o que vai acontecer? Você vai sendo puxado. Mas imaginem quando eu soltar essa flecha, onde ela vai agora. Muitas vezes Deus está nos espremendo, está fazendo a gente passar por situações porque Ele quer nos preparar para que a gente seja lançado para um alvo com velocidade. Quando Deus agir na tua vida, quando Deus transformar a tua vida e você estiver preparado para ser solto como uma flecha, certamente Deus tem um alvo para você atingir, para você chegar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não sei. Agora vai o que Deus está falando contigo. Se você sente que você tem um chamado, talvez esse algo seja o teu chamado. Talvez Deus queira te levantar como um empresário para você abençoar muitas pessoas que estão fazendo alguma coisa que precisam de recursos. Não quer dizer que todos vão ser missionários, todos vão ser pastores, todos vão ser... Não, mas pode ser que muitos de vocês aqui tenham chamado e ainda não sabem. Pode ser que talvez Deus trouxe vocês aqui, exatamente aqui, nesse lugar, para vocês entenderem que Deus ainda conta com vocês, apesar de talvez existir dentro do coração de vocês alguma falta de esperança. Mas Deus é especialista em transformar cenários. Quem diria que um povo marchando ao redor de uma muralha conseguiria derrubar uma muralha? Mas as muralhas caíram. Quando Deus quer fazer, nada pode impedir. Nada pode impedir. Quando Deus quer agir, Ele age. Ele tira pessoas do fundo do poço, como tirou José, e fez José ser governador do Egito. Uma flecha lançada. Só que a flecha ela tem uma resistência que a gente não leva em conta. O próprio ar, né? Quem diria que o próprio ar pode fazer a flecha perder o seu alvo? Uma coisa tão simples, né? Mas
Se a gente for estudar a física, for estudar e for fazer cálculos matemáticos, a gente vai entender que o vento, se a flecha não estiver bem alinhada, bem preparada, bem feita, bem confeccionada, ela pode errar o seu alvo. Muitas pessoas são como rolhas. Vocês já foram em festa onde tem aqueles patinhos assim, que tem que pegar uma espingardinha com rolha e acertar? É difícil, né? Um certo dia a gente estava num lugar e alguém chegou e disse assim: quer acertar? Eu disse: lógico que sim, né? Então faz o seguinte: não mira no alvo, puxa 10 centímetros para cá e 20 para cima. Não sei que eu não vou acertar mesmo. Olha só como é que as coisas acontecem no impossível, né? E na simplicidade. Aí disse: tá, então tá bom. Aí o cara disse assim: deixa eu fazer para te ver. Na primeira, lá caiu um patinho para trás. Aí a gente tentou fazer e conseguiu também. Mas quantos vão ali e não conseguem? Por quê? Porque não presta atenção nos detalhes ou não ouve a orientação. E quando Deus fala conosco, é como se Deus fosse aquele que está segurando o arco. Porque o arco sozinho e a flecha sozinha não vão a lugar nenhum, concorda? Concorda comigo? Se eu tiver aqui uma flecha e tiver aqui um arco, vai acontecer alguma coisa? Não. Precisa ter alguém que empunhe o arco e alguém que aponte a flecha e que faça um movimento de lançamento. Ou seja, quem segura o arco da nossa vida é Deus. Quem nos lança é Deus. Mas para que o guerreiro possa lançar essa flecha primeiro, ele tem que tirar a madeira do mato, tem que tirar as imperfeições, ele faz a flecha, confecciona essa flecha e ele testa a flecha. Porque ele não vai colocar na sua aljava flechas que não vão alcançar o alvo. Porque senão ele está correndo o risco de não conseguir sair vitorioso. Então quando Deus pega você e quer transformar numa flecha, com certeza Ele vai testar também. Para que Ele saiba que agora não, agora é o momento certo, Ele vai poder lançar você. E todas as experiências que nós passamos na nossa vida, irmãos, cada um de vocês, na área de vocês, na vida de vocês, no casamento, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, as decepções, as frustrações, isso não pode servir de desmotivação, mas de motivação para a gente melhorar cada dia mais. Tem uma frase que Jesus falou que Ele disse assim: se alguém te bater num lado da tua face, oferece o outro. Na verdade, Ele não quer que você venha aqui e diga assim: ah, Giovanni, agora bate aqui. Não, não é isso. Ele está dizendo assim: se alguém te ofender, fique calmo, fique tranquilo. Mostre quem você é. Se alguém te ofender, amém, querido. Fica com Deus. Deus te acompanha. Agora, se você revidar, você não está em Deus. Você não está pronto. Para estar pronto é preciso nós entendermos que nós temos que agir diferente do que todo mundo agiria. Jesus sempre agia diferente do que todo mundo agiria. Jesus, ele olha para a samaritana e diz: se tu soubesse quem eu sou, tu bebesse dessa água que eu tenho para dar, nunca mais terias sede. Só que às vezes a gente não entende o que Deus quer dizer. Se nós bebermos dessa água, se nós nos alimentarmos do que Deus tem para nós, talvez as pessoas vão olhar para nós e não vão entender. Mas como é que essa pessoa consegue ser feliz nesse mundo tão terrível, nesse mundo cheio de problemas, cheio de dificuldade? Mas porque, na verdade, nós entendemos que nós estamos apenas numa passagem, nós estamos apenas no ônibus e vai chegar um momento que nós temos que descer desse ônibus. E tem algumas pessoas conduzindo esse ônibus. Quando nós estamos fazendo um trabalho, nós não podemos nos preocupar com quem vem e com quem sai. Nós temos que entender que o nosso trabalho é dirigir o ônibus. E quem vai subir, quem vai descer, vai ser um processo. A gente espera que todos aqueles que descerem do ônibus tenham aproveitado a viagem. E aqueles que estão subindo no ônibus entendam para onde estão indo e aproveitem igualmente. E que quando chegarem e tiverem que descer, desçam no seu destino. Cada um de vocês está sendo trabalhado de uma forma. Vocês estão dentro do ônibus, estão andando, estão vendo a
paisagem, se informando, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Vocês podem ver que numa viagem cada um reage de um jeito, né? Sabe, eu gostei da viagem, mas o ônibus era muito ruim. O outro disse, não, o ônibus era bom, mas o café era terrível. O outro disse assim, não, o café era bom. Eu falei, não, mas a cama do hotel era ruim. Cada um vai ter uma experiência diferente. Não é verdade? Pensando nisso também. Então cada um, né? Pois é, pior é quem dorme na viagem, né? Que aí vai chegar no destino sem ter aprendido o percurso, né? Ah, Deus. Então, nós temos que entender que nada na nossa vida é em vão. Se eu fosse falar para vocês da minha vida, talvez todos aqui nessa noite, todos vocês, eu tenho certeza que vocês chorariam. Porque muitas vezes a gente olha para alguém que está falando, mas a gente não consegue ver as dificuldades ou o preço que a gente paga para estar aqui. Mas eu quero dizer para vocês que todo o preço que eu paguei para estar aqui valeu a pena. Porque se eu olhar para a minha família, o que Deus fez na minha família, o que Deus fez na minha vida, o quanto Deus tem me cuidado, o quanto Deus tem guardado, o quanto Deus tem nos livrado de situações, de coisas que a gente decidiu errado, mas de repente Deus vem, muda e acerta e bota no caminho de novo e a gente, graças a Deus, né, que Deus é comigo. Se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, eu não consigo entender porque os ricos se matam. Porque eles são felizes, se eu fosse pensar dessa forma. Na verdade, quando a gente não tem alguma coisa, a gente acha que se tiver aquela coisa, a gente vai ser feliz. Tem pessoas que dizem assim, se eu tivesse um carro, eu vou ser feliz. Outros dizem, se eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Mas aí tem a casa e não é feliz. Tem o carro e não é feliz. Tem o dinheiro e não é feliz. Mas uma coisa eu aprendi, que quem tem Deus verdadeiramente na sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador. Muitas vezes eu já vi pessoas que não tinham nada, mas eram muito mais alegres do que eu. E eu comecei a entender. Porque eu questionava assim, meu Deus, como é que essa pessoa sorri? Não tem nada. Eu já visitei casa de pessoas que eles tinham mal uma cadeira daquela e uma banqueta. Não tinham nada. E falavam de Deus e eram felizes e diziam, não, mas graças a Deus, né, que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus é maravilhoso. E eu disse assim, meu Deus, que vergonha. Né, que vergonha que eu tenho tanta coisa e às vezes eu não consigo falar assim. E isso tudo foi me mudando, foi me transformando. Eu era uma pessoa que eu pensava em ter empresa, que eu pensava em ter um monte de coisa. Depois eu fui entendendo que Deus me deu algumas coisas e eu perdi, mas que eu não precisava delas. Semana passada eu vi uma reportagem sobre uma senhora que é faxineira e ela alimenta 230 crianças. Ela ganha 800 e poucos reais por mês e ela não fica com nada. 230 crianças. Aí eu fui ver o depoimento daqueles jovens que passaram ali, que eram crianças e se transformaram em jovens. E todos eles falavam a mesma coisa. Todos eles falavam a mesma coisa. Eles diziam, não, o que nos salvou, o que nos livrou, o que nos transformou foi o amor que ela nos ensinou. E hoje a gente está aqui também, porque a gente ama. A gente aprendeu a amar as pessoas. O que está faltando no mundo é amor pelas pessoas. As pessoas amam muitas coisas. Hoje nós vivemos num mundo em que, se você me perdoe, né? Mas talvez seja um exemplo até rude, mas se a gente matar um animal, a gente vai preso. Mas muitas pessoas estão se matando uns aos outros e está todo mundo aí solto. Nós vivemos uma sociedade corrupta onde estão roubando o povo todos os dias e o povo está empobrecendo. Eu diria que nós vivemos no mesmo Egito. Só um cenário diferente, um Egito diferente. Talvez o chicote de hoje seja um imposto que vem na tua casa, talvez seja o salário que você está ganhando que está diminuindo, talvez seja a tua aposentadoria que está sendo cortada. É um chicote. Isso tudo faz o povo sofrer. Porque o povo coloca a sua segurança nessas coisas e nós temos que entender que a nossa segurança está no Senhor. A Bíblia diz aqui, até vou ler nessa folha que está aqui. Não, deixa eu pegar aqui, peraí. Abre ali para mim Isaías 40, irmãos. 40 no versículo 31. Muitas vezes a gente pode até se sentir cansado, pode se sentir numa situação talvez difícil. Glória a Deus. 40 a 31.
Isaías 40, 31. Amém? Então em Isaías 40, 31 diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Então quer dizer que quem espera no Senhor renova as suas forças, ou seja, quem espera no Senhor não se cansa de fazer o bem, não se cansa de acreditar no próximo, não se cansa de orar, de buscar, de entregar a sua vida para Deus. Pastor, mas eu já fui decepcionado, eu já fui enganado, eu já ajudei pessoas e as pessoas me viraram as costas, mas continue fazendo o bem, porque a Bíblia diz que se você continuar e perseverar, você vai colher tudo o que você fez de bem. Talvez você tenha saúde porque você já ajudou alguém. Talvez na tua casa exista alimento porque um dia você alimentou alguém. Talvez você tenha um emprego porque um dia você ajudou alguém a arrumar um emprego, você nem percebeu, mas todo o bem que a gente faz para os outros retorna para a nossa vida, e isso nos traz paz e nos traz alegria. Mas se nós vivermos olhando só para o nosso problema, só para a nossa dificuldade, só para aquilo que eu estou passando e parar de fazer as coisas boas para os outros, na verdade a minha vida vai se tornar uma vida sem sentido, porque eu estou preocupado só comigo mesmo. Mas quando eu abro a Bíblia, eu olho um Jesus que nunca se preocupou consigo próprio, mas se preocupou sempre com os outros. E aonde ele passava, ele transformava, ele curava. O objetivo dele não era curar. O objetivo dele era ensinar o caminho para voltar para o lugar de onde nós deveríamos estar até hoje. Porque nós fomos expulsos do paraíso por causa da desobediência. E então ele veio para ensinar o caminho. Porque Deus não nos criou para sofrer, Ele nos criou, quando Ele criou, Ele botou no paraíso. Ou seja, nós só precisávamos ir lá na árvore, pegar uma frutinha e comer. Os bichos estavam ali, a água estava ali, a natureza estava ali, a paz estava ali, o Senhor visitava aquele lugar, falava com o homem. Então nós temos que entender que agora é um esforço de cada um, é um esforço individual. Mas esse esforço individual que eu faço para alcançar o reino de Deus, ele só vai acontecer se o meu esforço for cuidar de pessoas, valorizar pessoas, porque Jesus ama pessoas. Ele não construiu casa para ele. Ele não se preocupou em tijolos, ele não se preocupou em comprar terreno, ele não se preocupou com nada, porque ele dizia uma coisa que me bateu no meu coração. Ele dizia: eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Nós sabemos que nós viemos do ventre da nossa mãe. Nós sabemos que nós vamos morrer e vamos lá para aquele lugar chamado cemitério. Mas a nossa alma vai para onde? Você já parou para pensar nisso? Será que o dinheiro que a gente tem, será que a casa que a gente tem, a empresa que a gente tem, o carro que a gente tem, os terrenos que a gente comprou por aí para acumular, porque quando eu ficar velho eu vou precisar vender, eu vou precisar fazer... Será que tudo isso vai nos levar para o céu? Será que tudo isso vai garantir a nossa salvação? Então nós temos que acordar, e se já estamos acordados para isso, temos que ter atitude e agir. Temos que saber dizer para Deus: Deus, lança-me agora para onde tu queres. Deus, para onde tu quer? Onde é que é o alvo? Me vira para o alvo e me lança como uma flecha que acerta o alvo, para que eu possa ser aquilo que tu queres. E nós temos que fazer isso, irmãos, enquanto ainda há tempo. Como eu falei, eu já estou com quase 50, estou com 49 ainda, né? Mas eu vou esperar quando? Até ter 80? Não. Por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu já estou querendo que Deus me aponte para um alvo. Deus, eu quero fazer para ti. Quando tu me chamar, eu vou. Ah, mas é um lugar lá, é uma fábrica de imóvel, mas não importa o lugar, não importa a situação, não importa o problema que eu estou passando. O que eu tenho que fazer é ouvir a voz do Senhor e fazer o que Ele tem para me fazer. Porque tudo eu devo a Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu cheguei até aqui hoje porque Ele me sustentou, porque Ele me guardou. Então eu só tenho que ser grato a Ele. Ah, mas está ruim. Está bom. Como eu falei, para muitos está bem pior. Bem? Eu quero que você entenda essa noite que você ainda tem algo para fazer. Muito mais importante talvez que o seu trabalho, muito mais importante talvez do que o seu projeto.
Mas se o projeto que você tem foi Deus colocou no teu coração, então faça aquilo que Deus está fazendo contigo. Muitas vezes a gente fica relutando, Deus está nos chamando para a gente fazer algo para Ele, a gente fica relutando, não, quando eu tiver isso eu vou, quando eu acertar aqui eu vou, quando eu corrigir lá eu vou, agora eu não tenho tempo, mas daqui a 10 anos eu estou programando para ir. E aí o que acontece? A gente acaba não fazendo. E aí Deus pega e diz, não, então tá bom, então agora eu vou mandar Ele, porque você não quis fazer. Então, irmãos, eu creio que Deus sabe porque a gente está falando isso. Não sei por que eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando porque eu entendi que Deus assim queria falar. Eu nunca me considerei um pregador eloquente e nem tão pouco vim aqui ensinar nada para ninguém. Mas eu vim aqui só na obediência de Deus para fazer algo que eu acredito que Deus quer fazer. Talvez muitos hoje não entendam porque estão ouvindo isso, mas se você for meditando nessa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai te mostrar algumas coisas ainda essa semana, para que você entenda. Porque muitas vezes, assim como talvez possa existir alguém aqui, não estou dizendo que tem, mas muitas vezes eu ouvia as palavras e eu não queria seguir, eu não queria ouvir as palavras, eu queria ouvir outra coisa. Muitas vezes eu vim num encontro como esse e disse assim, mas eu não queria escutar isso hoje, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria que Deus me desse uma palavra, que Deus... mas na verdade Deus tinha falado, eu que não queria aceitar. Porque quando a gente quer fazer só o que está no nosso coração, a gente acaba não deixando que a flecha de Deus entre no nosso coração e faça a mudança. Sim. E entenda uma coisa, assim como eu muitas vezes na minha vida achei que eu estava certo, porque o maior erro que a gente comete é quando a gente pensa que a gente é muito bonzinho, né? Eu até falava em algumas ocasiões aquela palavra assim, eu não faço mal para ninguém, eu não ajudo muito, mas eu também não faço mal, então, né? Mas na verdade o que Deus quer é uma decisão, não, eu sou do bem, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar. Porque eu choro, irmãos, quando eu vejo uma reportagem dessa. Eu tenho gravado no meu celular, porque de vez em quando eu assisto ela. E eu gosto de mostrar para as pessoas, para que as pessoas entendam que não há desculpas na nossa vida para a gente dizer assim, eu não posso fazer. Se uma pessoa que não ganha nada, mal ganha para comer, alimenta mais de 230 pessoas, aí me vem na lembrança, quando Jesus tinha só alguns pães e alguns peixinhos e ele alimentou a multidão. Então não há desculpas para nós não fazermos. Não há desculpas, eu não sabia. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não sabia que era para fazer isso. Deus, eu não podia fazer, eu não tinha dinheiro na poupança guardado, eu não tinha como fazer. Mas eu vejo algo que está acontecendo, Deus está, através até de programas de televisão, Deus está abençoando pessoas que quando a gente vai ver a história delas, elas ajudaram outras pessoas. E Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer. E as pessoas estão sendo abençoadas. Você vai ver a história daquela pessoa e você chora e diz, puxa, eu queria ser assim. No meu coração eu penso assim, eu quero ser assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer alguma coisa por alguém, eu quero mudar a vida de alguém, eu quero, ser, como diz o louvor, eu quero ser ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Eu preciso ser alguém útil para as pessoas. Porque se eu viver a minha vida só fazendo coisas para mim, a minha vida não valeu a pena. Talvez o que você vai deixar na sua vida não é a casa que você comprou, não é os terrenos que você adquiriu, mas é um legado, uma palavra que hoje tem falado comigo. O que nós vamos deixar para a humanidade? O que nós vamos deixar para eles? Uma sociedade corrupta, um governo corrupto que não está pensando em ninguém, que destrói as escolas, que destrói muitas vezes a vida das pessoas, deixa as pessoas na miséria, na fome. O que nós vamos fazer a respeito disso? O que nós vamos deixar para a sociedade que vai vir depois de nós? Os filhos de vocês, os netos de vocês. O que nós estamos fazendo para mudar o mundo deles amanhã? Para fazer eles entender que eles têm que colocar a vida deles numa direção de Deus e serem bons advogados, bons policiais, bons professores, bons políticos, que eles têm que ser éticos, que eles têm que ter caráter, que eles têm que ser idôneos. E não se engane, se você e eu, se nós não agirmos, se nós não deixarmos nosso eu de lado e tomarmos uma atitude, abrace o Giovanni, abrace a Nelby, fique aqui com eles, construa alguma coisa de bom.
sabe, construa alguma coisa de bom. Nós também não podemos viver só de palavra. A palavra ela tem que fazer algo gerar em nós e a palavra gerando em nós uma atitude em Deus. Se Davi somente ouvisse que ele foi ungido e ele não fizesse nada, ele já era ungido rei, ele não precisava fazer nada. Deus já tinha ungido ele rei, mas ele não ficou só na palavra, ele tomou uma atitude. Ele disse, não, se ninguém vai enfrentar esse gigante, então é comigo mesmo. Se ninguém quer mudar o teu bairro, da tua cidade, o lugar que tu mora, então puxa a responsabilidade para você. Vem cá, Giovanni, que eu posso fazer para te ajudar, cara. Chame a responsabilidade para você, se sinta um pouco culpado por alguma coisa. Ah, mas eu não sei pregar. Moisés disse, eu não sei falar. Mas aí Deus disse para ele, então eu vou colocar as palavras na tua boca. Eu vou fazer as coisas acontecer para eles verem que tu és alguém que eu mandei. Talvez você diga assim, eu não sei fazer nada, mas Deus vai te capacitar. Deus vai te orientar. Deus vai colocar pessoas do teu lado. Gente, o que a gente não pode fazer mais é ficar nessa mesmice da coisa que a gente vê o dia passando e a gente não colabora para mudar nada. Somente correndo atrás do próprio umbigo, das próprias coisas. E vai valer a pena viver assim? Talvez você diga assim, eu já tenho 70 anos, para mim isso não dá mais. Não, mas dá, porque tem outras pessoas de 70 anos que precisam ser motivadas por você, que precisam ver força em você para elas terem força também. Para sair da depressão, para sair do desânimo, da tristeza. Forme um grupo de alguma coisa e faça alguma coisa diferente. Reúna pessoas. Jesus gostava de pessoas. Transforme a tua vida, faça a tua vida valer a pena. Seja uma flecha, deixa Deus te lançar, deixa Deus te dar uma direção. E não tenha medo. Não tenha medo. Porque quando Deus mostra um alvo, Ele sabe que você vai chegar. Deixa Ele te levar, deixa Ele te lançar, não tenha medo. Medite na palavra, fique em oração, interceda. Tenha alegria de estar aqui, não venha para cá triste, não. Tenha alegria de vir para cá, de cantar, de louvar o Senhor. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão aí em países onde bombas estão sendo lançadas, não tem perspectiva de levantar amanhã nem tomar um café, porque não sabe para que lado que vai. Gente, vamos acordar, gente. Vamos fazer a nossa vida valer a pena. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar um presente do que receber. Tem muitas pessoas que acham que receber é melhor. Não, mas dar um presente é melhor. É melhor você fazer alguém sorrir do que alguém fazer você sorrir. Mas se você fizer alguém sorrir, é impossível você não sorrir junto com ela. Se você levar uma roupa, um calçado para alguém, vai ser difícil você não chorar por fazer aquela pessoa um pouco mais feliz. Se você levar ao menos uma palavra de conforto, de consolo, tenho certeza que Deus vai alegar o teu coração. Que você vai começar a entender que viver vale a pena se nós entendermos que Deus tem algo para fazer através de nós. Não deixe o tempo passar, não deixe os problemas te impedir de fazer aquilo que Deus quer fazer. E Deus quer usar vocês, cada um de vocês, eu, cada um dos irmãos. Ninguém está aqui por acaso. Eles vieram morar aqui com o Giovanni por acaso. Não, eles estão aqui porque tem uma missão para eles cumprir. E Deus vai usar, e Deus vai capacitar. Amém, irmão? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, mais um louvor aí para nós. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa